Irmãos, muitas circunstâncias e adversidades se levantam contra a obra de Deus. Mas nós vamos ver nessa noite que nenhuma delas é capaz de parar a obra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 6. Aleluia, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Vai trabalhando em cada coração nessa noite. Vai dissipando todo principado, toda potestade, Jesus. Toda a guerra travada no reino espiritual, Senhor. Somos pequenos diante da Tua palavra, Senhor. Mas pela Tua misericórdia o Senhor nos usa. Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 16. Quem está comigo diz um amém aí, um glória a Deus. Você é livre para glorificar aí na sua casa, aqui no templo. Glória a Deus. Talvez os irmãos não estejam ouvindo o nosso glória a Deus aqui, e quem não está no microfone, mas você pode glorificar a Ele livremente. Aleluia. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1. Vai dizer a palavra: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e o resto dos inimigos, ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhe mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei-lhe dizer: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo
para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Por isso o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me amedrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Está diante dos teus filhos, da tua igreja. Ajuda-nos, Espírito Santo, a retransmitir o teu recado para essa noite, para os corações. Aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Deus. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Estamos aqui, Deus, para aprendermos mais com o Senhor. Dependemos dessa palavra linda e poderosa que fala conosco. Que ela nessa noite venha nos alimentar, venha dissipar todo medo, toda dúvida, toda angústia, todo desânimo, Deus, toda dúvida, toda inquietação, meu Pai. Que ela venha dividir alma, corpo, medula, ossos, tudo que há em nós, Senhor, que ela venha refrigerar, trazer vida, trazer avivamento, trazer renovo, Deus, trazer esperança, Deus, trazer alento, trazer conforto, Deus, trazer luz, trazer vida, Pai. E ela venha, Deus, ter o seu efeito naquilo que ela lhe apraz, Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Pai, fala conosco, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero perguntar aonde estão os Neemias desta geração. Aonde estão os tapadores de brecha desta geração? Amém? Então você pode repetir assim comigo: estou numa grande obra e não posso parar. Mais uma vez, com mais fé. Estou numa grande obra e não posso parar. Aleluia! Estou numa grande obra e não posso parar. Irmãos, quanto nós podemos aprender com Neemias? Que homem extraordinário, um líder de caráter, de persistência, de oração. Os embates se levantavam e Neemias simplesmente ia resolver na base do joelho, na base da oração. Um homem que não se intimidava com as ameaças. Um homem extremamente planejador. Um homem organizador e que sabia motivar as pessoas a dar continuidade à obra do Senhor Jesus. Irmãos, como podemos nessa noite aprender com esse homem? Como que essa palavra falou comigo nesses dias? Aquele homem amava a presença do Senhor e sobretudo amava a sua nação. Aquele homem tinha um amor tremendo de ver aquela nação reconstruída, de ver aquele povo servindo e adorando ao Senhor, de ver os muros da cidade de Jerusalém sendo restaurados. Aquele homem estava no cativeiro babilônico e ele ouviu notícias de que em Jerusalém as muralhas que haviam sido destruídas pelos babilônicos ainda estavam em ruínas. Sabe, irmão, essa notícia entristeceu o coração de Neemias, porque alguns homens que vieram antes dele disseram que iriam reconstruir as muralhas, mas não haviam feito o trabalho.
E Neemias, ao ouvir essa notícia, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 1, que Neemias, ele lamenta, ele chora, e ele vai para a presença de Deus em oração. E Neemias rasga o seu coração diante de Deus, e pede a Deus uma resposta em relação a isso. E então Neemias, ele vai até o rei persa. Neemias era copeiro do rei. E Neemias pede àquele rei a oportunidade para regressar a Jerusalém e reconstruir os muros daquela cidade. Aquele rei acha graça no pedido de Neemias. E Neemias, ele volta para a terra de Jerusalém. Neemias começa a visitar as muralhas. Ele começa já a visualizar um projeto. Ele já começa a ver pelos olhos da fé aqueles muros sendo reconstruídos, aqueles muros sendo levantados. Neemias começa já a projetar como que iria fazer aquele trabalho. E Neemias, alimentado por esse desejo, ele começa então a mover o povo em relação a essa obra de reconstrução. Neemias começa a incentivar o povo. A cidade estava deserta, os muros destruídos. Como poderia uma cidade tão preciosa, uma nação tão preciosa? Jerusalém era a cidade santa dos judeus. Jerusalém era o lugar de referência da adoração. Era em Jerusalém que estava o templo construído por Salomão, aquele templo onde a presença de Deus se manifestava de forma poderosa, e agora tudo destruído. Neemias viu que ele precisava fazer alguma coisa, porque é assim, irmãos, quando a gente ama a obra de Deus, quando a gente tem paixão por fazer a vontade de Deus, a gente não se contenta. Quando vê a situação em caos, os muros destruídos, a gente não se contenta em ver o povo disperso, em ver o povo não adorando, em ver o povo não recebendo o poder de Deus, em ver o povo distraído, irmãos. Isso entristece o coração daquele que é apaixonado por Deus. Mas Neemias achou graça aos olhos de Deus. E aquele homem começou a visitar aquelas muralhas, só em silêncio, só vendo, planejando como iria fazer. E Neemias então ora a Deus e começa a executar o seu projeto. Você deve estar perguntando por que aquelas muralhas foram destruídas. Porque Deus permitiu, irmãos. Porque o povo, como sempre, o povo tem um coração duro, disposto ao pecado, disposto à desobediência. Mas nós já vimos que o Pai que cuida, Ele disciplina. E às vezes, irmãos, a disciplina de Deus é pesada. É pesada. Mas você é capaz de suportá-la. Porque Ele te ama e quer te ver crescer. Ele te ama e quer o melhor para você. E aquele povo estava sendo disciplinado. Deus permitiu que os babilônicos derrubassem as muralhas. Deus permitiu que o seu instrumento fosse lá reconstruir. Deus permitiu que Neemias reestruturasse aquela nação, não somente fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Neemias foi um canal de Deus naquela geração para reconstruir aqueles muros. E assim aconteceu. Mas sabe, irmãos, quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, a gente começa a ser atacado.
se levanta logo os opositores. Se levanta logo a voz da calúnia, a voz da corrupção. Você deve saber muito bem disso. Porque o Senhor não mentiu para nós. Ele falou que nós passaríamos por tudo isso. E a Bíblia vai falar de 3 homens ali que se levantaram como fortes opositores à obra de reconstrução de Neemias: Sambalate, Tobias e Gesem. 3 governadores. E por que se levantaram? A voz da inveja. A inveja, o desejo por poder. Eles viam em Neemias uma ameaça. Porque assim, irmãos, quando você quer andar de forma correta diante de Deus, quando você começa a se destacar, os opositores querem vir contra você para te derrubar. Os opositores querem te parar, porque eles não aceitam ver ninguém sendo instrumento de Deus. Mas não se preocupa não. Não se preocupa não, irmãos. Deus sabe o que faz com eles. E esses opositores ficaram irados, ficaram incomodados com o desejo de Neemias. E o primeiro obstáculo que se levantou foi a zombaria. Aqueles homens começaram a zombar de Neemias. Neemias deu início à obra. Veja só, Neemias estava na posição de liderança. Neemias tinha autorização do rei, mas estava ali metendo a mão na obra. Estava ali junto com o povo, fazendo a obra. Começou a obra. E os opositores logo começaram a fazer chacota, fazer zombaria. Diziam que os judeus eram fracos. O que é que esses fracos estão fazendo? Será que vão oferecer sacrifícios? Será que eles pensam que podem acabar esta obra? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer desses montes de pó? Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará essas muralhas. Olha o tipo de zombaria que eles faziam contra o trabalho do povo de Deus. Mas quer saber, irmãos, como Neemias respondeu? Na verdade, Neemias não respondeu ao insulto, à zombaria. Neemias simplesmente ora a Deus e pede justiça. Senhor, eu sei que tu és justo. Eu sei que tu vais fazer justiça por nós. Orou a Deus e simplesmente continuou o seu trabalho. Glória a Deus. Porque, queridos, aqueles que se opõem à obra de Deus, eles não têm noção com quem eles estão lidando. Lembra de Davi quando foi enfrentar Golias? Golias simplesmente, quando viu Davi, começou a esnobar. Oxente, mandaram foi uma criança para lutar comigo. E Davi pequenininho, com o seu cajadinho, com as suas pedrinhas. E o gigante continuava a esnobar. Será que eu sou algum animal que ele vem até a mim com pedras e paus? É assim, irmãos, que os inimigos da obra de Deus, eles começam nos afrontando pela zombaria. Simplesmente zombam de nós, pela nossa pequenez, pelas nossas limitações. Eles se esquecem de um detalhe, que aquele que confia em Deus é forte. Aquele que confia em Deus pode chegar em lugares muito altos.
se Deus assim permitir. E de uma coisa é certo, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher o fruto da sua zombaria. E Golias colheu, e a consequência foi grande. E aqueles homens viram que a zombaria que eles estavam fazendo não deu certo. Partiram então para a segunda estratégia. A Bíblia vai dizer que eles começaram a criar ataques e confusões. Aqueles homens ouviram que a reparação das muralhas estava indo adiante de vento em popa, que o trabalho estava fluindo. Aqueles homens começaram a ver que as brechas já estavam sendo fechadas, glória a Deus. As brechas já estavam sendo fechadas, o muro já estava quase que pela metade, o trabalho estava fluindo. Então eles partiram para uma segunda opção. Quiseram atacar os filhos de Deus, quiseram criar confusões. E mais uma vez, sabe qual foi a reação do povo? O povo simplesmente orou e vigiou. Oração e vigilância. Oração e vigilância. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Sabe qual foi o resultado? Deus frustrou os planos do inimigo. Deus frustrou os planos do inimigo. E a partir de então, aquele povo agora, ele trabalhava precavido. Aquele povo agora, queridos, com uma mão ele fazia a obra. E com a outra, ele estava com a arma na mão. Aleluias. Uma mão na obra e outra mão na arma. Eles sabiam que Deus poderia sim protegê-los, mas eles eram precavidos. Estavam trabalhando armados, glória a Deus. Sabe, queridos, a oração, a palavra de Deus andam juntos no desempenho da obra. Oração e palavra de Deus são ferramentas indispensáveis para o obreiro de Deus, aquele que quer reconstruir a obra do Senhor Jesus. Deus frustrou a segunda estratégia dos inimigos. Eles então partiram para a próxima estratégia. É o que está nesse capítulo de número 6. E a próxima estratégia dos inimigos foram as distrações. As distrações, irmãos, elas não são necessariamente pecados, mas são coisas que nos fazem perder o tempo que a gente poderia estar aplicando na obra do Senhor. A gente está aplicando em outra coisa. São coisas que estão tirando a nossa atenção. E aqueles inimigos, eles começaram a querer semear distrações em Neemias. Sempre atacando cabeça, né? Porque é assim. E eles começaram a enviar convites para Neemias. A Bíblia vai dizer que quando Sambalate, Tobias e Gesem ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar em uma das aldeias do Vale de Ono. Mas Neemias entendeu que na verdade eles queriam armar uma arapuca para fazer mal a ele. Irmãos, quando o inimigo ele não consegue parar o seu trabalho,
Quando o inimigo, ele não consegue achar a brecha na sua vida. Quando o inimigo, ele não consegue te vencer pelo cansaço. Ele começa então a semear na sua frente algumas distrações. E ele começou a semear ali convites. Tramaram um encontro para fazer mal a Neemias. Queriam tirar Neemias da obra e levar Neemias para um encontro ou para uma emboscada. Mas Neemias, como servo atento, discerniu a estratégia do inimigo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Neemias enviou a resposta, enviou seus mensageiros também. E mandou dizer: olha, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que que eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Por quê? Por que que eu vou parar a obra para ir me encontrar com vocês? Meus irmãos, cuidado com as distrações. Cuidado. Às vezes Satanás está colocando algo na sua vida para tirar o seu tempo com Deus. Cuidado com programas, com atividades, com jogos, com redes sociais. Qualquer coisa que queira roubar o seu tempo precioso com Deus. Qualquer outro tipo de atividade que queira te tirar de um momento com Deus, que queira roubar o tempo que você poderia estar investindo na obra do Senhor. E muitas vezes você está usando esse tempo para algo fútil. Isso se chama distrações. Não são necessariamente pecado, mas estão roubando o teu tempo. E Satanás sabe que se você não tiver tempo para Deus, você vai ser um crente fraco. Satanás sabe que se você não tiver uma vida espiritual alinhada, ele vai te derrubar uma hora ou outra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Por 4 vezes, o inimigo é insistente, irmãos, ele sempre volta. Por isso, tome cuidado. Ele nunca desiste na primeira. Ele sempre vai voltar. Mas você precisa ter firmeza e convicção, e precisa ser incisivo na sua resposta. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Por 4 vezes o inimigo insistiu no convite, e por 4 vezes Neemias foi incisivo e taxativo na sua resposta. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Mas o inimigo não desiste e manda a sua segunda distração: o medo das acusações. A Bíblia vai dizer nesse capítulo que os inimigos então lhe enviaram uma carta aberta, ou seja, qualquer um poderia ter acesso ao conteúdo. Isso foi de forma proposital, com falsas acusações e um suposto convite para Neemias ir conversar com o rei. Irmãos, aqueles homens queriam colocar o povo e a liderança contra Neemias. Queriam agora mexer na índole, no caráter de Neemias. Inventaram que Neemias estava ali apenas reconstruindo aqueles muros para ser rei, que Neemias queria tomar o lugar do rei,
que isso, que aquilo. Mas na verdade, não passavam de mentiras, de falsas acusações. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Neemias, mais uma vez, como um servo fiel, discerniu a estratégia do inimigo. Glória a Deus, aleluia, porque ele ainda dá sabedoria aos seus servos para discernir as astutas ciladas de Satanás. Ele trama o bote, mas Deus manda o escape. Glória a Deus. Ele inventou essa carta porque disse assim: as mãos deles largarão a obra, e ela não será construída, ela não será concluída. Sabe o que Neemias faz? Neemias sabia que era mentira. Neemias não se abalou com aquelas calúnias, irmãos. Neemias simplesmente, dobrou seu joelho de novo e pediu: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Glória a Deus. Fortalece as minhas mãos, ó Deus. Tu sabes quem eu sou. É o Senhor que me conhece. Pode levantar a calúnia que quiser. Eu sei quem é que me conhece no secreto. Quem é que conhece o meu caráter. E Neemias simplesmente continuou a obra. Irmãos, nós temos que aprender a lidar com o medo. Aqueles inimigos queriam inserir medo no coração de Neemias. Às vezes o medo de falhar, às vezes o medo de não agradar, às vezes o medo de cair, são coisas que passam no coração principalmente de um líder. O medo do que as pessoas estão achando ou do que as pessoas estão pensando. Mas 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de medo, irmãos, de covardia. Você não precisa ter medo daquilo que estão achando de você. Você não precisa ter medo daquilo que estão falando de você, daquilo que estão inventando ao seu respeito. Mas continuaram as distrações. E a terceira distração que Neemias teve que vencer é o que nós chamamos de profetadas. Alguns que estão na live que talvez não conheçam esse termo, a gente costuma chamar profetada de uma profecia que não vem de Deus, ou de uma profecia que não foi autorizada por Deus. Neemias precisou saber lidar com isso também. A Bíblia diz que quando ele foi à casa de Semaías, um profeta, esse profeta começou a dizer que era para Neemias ir para o templo, fechar a porta do templo, porque iriam matar ele. Porque de noite iriam matar Neemias, que era para ele correr para o templo, fechar a porta do templo. E mais uma vez, Deus deu discernimento ao seu profeta, Deus deu discernimento a Neemias. E Neemias discerniu que na verdade aquilo não era de Deus. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria
Irmãos, Deus nos conhece. Deus nos conhece, Deus sabe do nosso caráter. Deus sabia que Neemias não era homem de fugir. Deus sabia que Neemias não era medroso. Que Neemias não tinha medo da morte, que Neemias não tinha medo da oposição. Neemias estava decidido a ir até o fim com aquela obra. Neemias estava decidido, queridos, a concluir aquele serviço, porque quem estava na frente, na verdade, era Deus. E aquele homem de Deus percebeu que não era Deus que tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra ele, porque os seus opositores haviam subornado o profeta. Irmãos, não menosprezem o nosso inimigo. Quando ele quer nos parar, ele inventa de tudo. Isso nos mostra a importância de estarmos vigilantes e de conhecermos essa palavra. Neemias conhecia essa palavra e ele sabia que ele não poderia entrar no templo daquela forma. Ele não tinha autoridade para fazer isso porque ele não era sacerdote. E o que, queridos, nos faz escapar desse tipo de coisa, desse tipo de ensinamento que muitos dizem, talvez que foi Deus que disse, mas que está contrariando aquilo que Deus sabe a respeito de você e aquilo que já está registrado na sua palavra. Que isso abra os seus olhos, para que você não seja mais enganado com um falso ensinamento. Por isso que é tão importante você estar antenado com essa palavra. Aqueles homens foram baixos o suficiente para subornar um profeta, para que aquele profeta pudesse colocar medo em Neemias. Queria fazer Neemias pecar contra Deus, queria amedrontar Neemias, queriam atacar a reputação de Neemias e afrontá-lo. Mas graças a Deus, Neemias mais uma vez, sabe o que ele faz? Dobra o joelho, ora por eles. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Lembra-te, meu Deus. Entrega a Deus, irmãos. Entrega a Deus. Deus sabe como tratar aqueles que usam de mentiras com o seu nome. E a palavra de Deus vai dizer que o trabalho então foi concluído em tempo recorde. 52 dias. 52 dias a reconstrução das muralhas de Jerusalém foi concluída com sucesso. Aleluia! Eita Deus grande! Irmãos, quantas adversidades Deus despedaçou que nós compartilhamos aqui. Quantas adversidades Deus despedaçou. Porque Deus faz assim, irmãos, para que você continue a obra que você começou.
sempre existirão opositores à obra de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Você que escolheu ser instrumento dele, você que escolheu seguir a ele, você que escolheu servir a ele com os seus dons, o Senhor está abrindo seus olhos nesta noite. Olha, sempre existirão opositores. A palavra de Deus nos alerta contra as oposições. Hebreus 10, 25, 26, não nos deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, mas ainda agora que vocês veem que o dia se aproxima, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mateus 24, 12 vai dizer que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, choque-se de muitos, e em algumas versões ele vai dizer o amor de quase todos esfriará. Nós temos enfrentado tempos de muita maldade, irmãos. Não se trata apenas de uma pandemia ou de um vírus. Se trata de uma ganância dos seres humanos. Se trata de um desejo desenfreado pelo poder. Os seres humanos, eles estão tão maldosos, irmãos, que não importa quantas vidas precisem morrer, eles simplesmente querem poder, querem status. Isso se chama amor frio. Iniquidade. Queridos, tome cuidado com essa falta de insensibilidade que tem se tornado esta geração. Sabe, irmãos, parece que nada mais choca as pessoas, nada mais toca as pessoas, nada mais emociona as pessoas. O amor está esfriando, porque a palavra disse que seria assim. Mas isso serve de alerta para nós. Se por acaso o nosso amor está frio, o Senhor nos chama de forma urgente a voltar ao primeiro amor. Sempre se levantarão os opositores. Nem o próprio Cristo escapou. Diante de toda a sua perfeição como líder, como ensinador, como curador, como consolador. Queridos, não havia falha no ministério de Jesus. Não havia brechas, não havia porquê as pessoas criticarem tanto, mas nem o próprio Cristo fugiu da língua dos opositores. Nem o próprio Cristo agradou a todos. E por que é que você vai desistir da obra de Deus, se você acha que as pessoas não estão se agradando com aquilo que você tem feito? Quem precisa se agradar é Deus. Você não precisa deixar a obra, porque as pessoas não estão se agradando daquilo que você está fazendo. Continue. Entrega os teus opositores na mão do Senhor. Ele sabe como tratá-los. Neemias não baixou o nível. Neemias não precisou bater de frente, irmãos. Era tudo no joelho. Era na base da oração, da vigilância. Não pare diante dos seus opositores. O Senhor traz uma palavra de perseverança ainda para a sua noiva. Visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vocês precisam perseverar.
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, daqueles que perseveram para a vida eterna. Sejam fiel até a morte, e Ele nos dará a coroa da vida. Existe recompensa para quem persevera. Tudo que fazemos para Deus produz resultados, seja no mundo físico ou espiritual. Existe galardão, queridos. Você não se arrepende pelo suor que você derrama na obra do Senhor. Você não se arrepende pelo tempo que você já investiu. Deus não é injusto, Ele sabe como nos tratar com justiça. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. As portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, sabe? Talvez até alguns abandonem a obra, porque a palavra diz que haverá um tempo de apostasia, onde muitos desistirão da fé, muitos se esquecerão daquele a quem creram. Mas olha, aqueles que abandonam a obra é porque não cabem no propósito de Deus. Não reclame daqueles que Deus tira da sua vida. Muitas vezes Deus, Ele poda a sua videira para que ela cresça de forma saudável, para que ela dê muitos frutos. Muitos sairão sim, porque é necessário que saiam, mas só vai ficar quem cabe dentro do propósito de Deus. Só vai ficar quem Deus quer usar para este tempo, para esta geração. Mas que você possa escolher, assim como Pedro e assim como Neemias, e dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e nos movemos e sabemos que Tu és o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Estamos em uma grande obra, queridos, não podemos parar. Não podemos parar. Irmãos, Deus falou muito comigo nessa mensagem. Assim que eu preparava esta mensagem, o Senhor ministrava ao meu coração. Nunca Deus usou tanto uma mensagem para mim mesmo. Parece que Deus, Ele preparou, Ele me deu a mensagem para eu transmitir para mim mesmo, mas eu sei que essa mensagem está alcançando outras pessoas. E Deus, Ele sabe, Ele trabalha com cada um de forma peculiar. Pelo menos comigo, Deus trabalha assim. Primeiro Ele me dá um tema, depois Ele me dá um texto, e depois Ele vai me dando a mensagem e eu vou escrevendo para não esquecer. E assim que eu preparava a mensagem, eu sentia que era Deus falando comigo. Deus falando comigo. Em cada ponto, em cada parágrafo, Deus estava falando comigo. Deus, eu creio que está falando com a sua igreja também, irmãos. Deus está falando conosco. Ele está dizendo nessa noite que aquilo que foi desconstruído, Ele vai reconstruir. E dessa vez ninguém vai derrubar. Ninguém vai derrubar. Não pare, queridos, a obra. Continue a obra de Deus, e você vai colher os frutos que Ele tem reservado para você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando, mas eu queria que você refletisse um pouco nessa noite. Aleluia, Deus.
Aleluia, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Não pare, querido, não pare. Continue. Continue a obra.